um assunto extremamente importante. Claro que além de jornalista, além de analista de sistemas, além de jornalista, também sou professor. E, evidentemente, esses números me assustaram também na qualidade de professor. Porque, veja bem, quando você vê que nossos filhos e netos não está sendo dado para nossos filhos e netos a capacidade de interpretar texto, de ler e interpretar texto, significa que tudo vai ser complicado para eles em qualquer outra disciplina, né? Então o estudo será comprometido, o rendimento será baixo, a capacidade produtiva será menor e com certeza essa pessoa terá menos chances. Então nós estamos em um período no Brasil em que desleixo, desmandos e décadas de falácias inúteis acerca de educação, em primeiro lugar, no meu plano de governo, a educação em primeiro lugar, no meu plano de governo isso, no meu plano de governo aquilo, e na realidade a gente viu a educação em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, em quinto plano, né? Nesse governo, a primeira coisa que ele fez, que o Bolsonaro fez, foi um contingenciamento nas contas da educação. Agora liberou tudo que estava bloqueado, mas foi um bom período aí de temor, inclusive, entre os bolsistas, entre os institutos federais, enfim. Foi uma situação terrível, não é? Mostrando claramente que governo após governo, não importa a marca, entenda-se essa marca entre aspas, não importa a marca, a educação não é prioridade definitivamente. E isso complica demais. Alguns dados importantes do Banco Mundial, relatório do Banco Mundial, segundo esse relatório, 56% das crianças brasileiras, atenção para esse número, 56% das crianças brasileiras, ainda não é esse aí, 56% das crianças brasileiras só atingirão 50% de suas capacidades produtivas na fase adulta. E eu estou falando 50%. Metade da capacidade. Então, olha só, 56% das crianças brasileiras só atingirão a metade de suas capacidades produtivas na fase adulta. O que acontece na adolescência em várias partes do mundo, inclusive países chamados emergentes, semelhantes ao Brasil. Isso seria resultado de que a saúde e a educação oferecidos a nós brasileiros não são satisfatórias. O Banco Mundial diz no relatório ainda que os recursos investidos pelo Brasil seriam suficientes para termos uma melhor educação e uma qualidade maior na saúde, mas os gastos nessas duas áreas não são adequados ou são mal investidos. Sem falar na corrupção que acaba corroendo esse país por dentro. Então a corrupção, ela não só mata, como ela também tira a perspectiva de futuro de nós brasileiros. E isso é extremamente grave. Isso é extremamente grave. Porque nós não vamos conseguir competir no mundo, nós não vamos conseguir competir nesse mercado global e nós não vamos conseguir evoluir suficientemente. Vamos falar da meta educacional do mundo. No quadro comparativo com outros países do mundo, o Brasil aparece muito aquém, muito abaixo dos países ricos e um pouco acima dos países pobres. Vamos ver no quadro que a gente separou, proficiência em leitura, ou seja, crianças até 10 anos de idade, a meta segundo o Banco Mundial, a meta a ser atingida por todos os países do mundo é que todas as crianças saibam ler e interpretar texto até os 10 anos de idade. No Brasil, no Brasil, 48% das crianças não atingem nem o nível mínimo de proficiência em leitura, de leitura e interpretação de texto. Então percebam que 48% das crianças brasileiras não atingem nem o nível mínimo, que dirá a meta de que com 10 anos a criança já saiba ler e escrever e interpretar texto. Na próxima imagem, nós vamos ver que em países mais pobres do que o Brasil, 53%
das crianças até 10 anos não atingem o nível mínimo para a interpretação de texto. Tem o futuro comprometido. No Brasil, 48. Então, nós somos um pouquinho melhor que os países mais pobres que o Brasil, o que é um absurdo. Quer ver agora o país mais rico? Países mais ricos, apenas 2% das crianças não atingem o nível mínimo, de proficiência em leitura, não atingem o nível mínimo de, aos 10 anos, saber ler e interpretar texto. No Brasil, 48% não atingem o nível mínimo. E isso quando diz respeito à leitura e interpretação de texto. Quando é alfabetizado funcional, que sabe ler, mas não sabe interpretar o texto, aí chegamos a 80% das crianças não atingem a proficiência. O que isso significa? Isso significa que nós teremos adultos incapazes de interpretar texto, nós teremos adultos incapazes de saber o que é uma fake news, quando é uma fake news, quando é uma notícia verdadeira, adultos incapazes de votar bem, porque sempre vão acreditar em salvadores da pátria e sempre vão esperar que os outros façam, adultos que não têm a capacidade de entender o que o outro está falando, porque a interpretação de texto não é só você ler um texto e saber o que está sendo falado, é interpretar aquilo que está sendo dito para você, aquilo que está sendo falado para você. O Jornal Nacional tem uma pesquisa, encomendada junto ao Datafolha. Olha que esse dado é extremamente aterrorizante. O Jornal Nacional tem uma pesquisa encomendada junto ao Datafolha que diz que mais de 50% das pessoas que assistem ao Jornal Nacional não entendem as notícias. Não entendem as notícias que são veiculadas. Então, nós estamos falando aí em torno de 100 milhões de pessoas que assistem o Jornal Nacional, e dessas 100 milhões que assistem o Jornal Nacional, não, 100 milhões é a audiência da Globo, o Jornal Nacional 50 milhões. 50 milhões de pessoas que assistem o Jornal Nacional, 25 milhões não entendem o que foi falado. Então nós estamos falando numa população de 200 milhões, 150 milhões não veem o Jornal Nacional, que é uma fonte confiável de notícia, embora tenha o editorial da Globo, enfim, né? Mas é uma fonte confiável de notícia. E os outros, desses 50 que vêm, 25 não entendem o que vem. E segundo o Banco Mundial, 80% das nossas crianças não têm capacidade de interpretação de texto, não conseguem entender, por exemplo, o que os pais querem passar para eles, não entendem o que os professores querem passar, não têm a capacidade de entender não só uma leitura de um texto, mas de receber uma reportagem, assistir um vídeo, por exemplo. É por isso que quando você vê, quando nós vemos postagens na internet, o sujeito ele vai lá e ele escreve um texto que tem 10 linhas. E nesse texto toda a ideia está contida nesse texto. A quantidade de pessoas que comentam barbaridades embaixo porque não entenderam o texto é assustador. Aí você explica de novo, olha, foi nesse texto, a pessoa queria dizer isso, porque ele pensou a partir disso, levando em consideração aquilo, desse jeito, assim, a pessoa escreve embaixo. Ah, tá. Porque não teve a capacidade, isso não é uma crítica, isso é infelizmente uma constatação triste, não é uma crítica. A pessoa não tem capacidade de entender o que você escreveu. É por isso que há tantas discussões, é por isso que há tantos problemas. Porque um fala uma coisa, o outro entendeu outra, e as duas pessoas estão falando de assuntos diferentes, estão brigando por aquilo, e nenhuma quis dizer absolutamente nada do que a outra entendeu. Porque nós, brasileiros, não temos a capacidade de interpretar o texto. Interpretar o texto não é dar a nossa versão, é ter os pés calcados em uma cultura muito boa, para que qualquer assunto que nos chegue, a nossa cabeça saiba pensar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E o Banco Mundial trouxe esse dado, hoje, foi divulgado hoje, nesta terça-feira, alarmante ao extremo, porque a capacidade de interpretação de texto, segundo o próprio Banco Mundial, de leitura e interpretação de texto, na década de 80, no Brasil, que não atingiam o mínimo, não chegava a 10%, era 9,9%. Então, da década de 80, do começo da década de 80, para agora, nós pioramos uma barbaridade. O que nós vamos fazer?
nós vamos ver, se não tomarmos nenhuma providência, nós vamos ver o Brasil cada vez mais para baixo, o Brasil cada vez mais dependente dos outros, o Brasil cada vez menos pessoas super inteligentes aparecendo, no Brasil menos pessoas com capacidade produtiva, um brasileiro preguiçoso, com pouca vontade de trabalhar, sem comprometimento, achando que tudo cai do céu e, pela falta de conhecimento, se achando, que é característico dos ignorantes, acharem-se os melhores do mundo. Estamos fadados a voltarmos com toda a força do mundo a sermos o país do jeitinho brasileiro, em que a gente acha que isso é uma coisa maravilhosa, quando na realidade é a síndrome completa da ignorância do país. Triste realidade que a gente viu hoje. Dá para mexer? Dá, se nós fizermos a nossa parte com os nossos filhos e os nossos netos, tentando dar para eles condições de enxergar o mundo de uma forma mais consciente, de uma forma mais proficiente, enfim. Triste, né? Demais. 18 horas e 54 minutos. Boa noite.